Olá, bom dia, amados irmãos, Pai do Senhor Jesus, como vocês estão? Como amanheceu o dia de vocês? Eu profetizo que vocês amanheceram bem para a glória de Deus. Amém? E a palavra que o Senhor nos deu hoje está no livro de Lamentações, de número 5, de versículo 19. Amém? E aí o tema é: faça seu sacrifício e confie em Deus, né? O maior sacrifício que eu fiz para Deus, aliás, eu fiz um monte, mas o maior foi jejum, né? Porque eu sempre tive dificuldade de fazer jejum. Não jejum, não assim, porque jejum eu já expliquei, né? A diferença de jejum. Eu sempre tive dificuldade de deixar de comer o que eu gostava, né? Mas jejum eu sempre fiz. Todos os dias eu fazia jejum. Todos os dias. Teve um período que eu passei uns 5 anos só tomando chá, indo para o trabalho e só comendo 2 horas, meio-dia. E eu ficava esse período todo sem comer, a maioria das vezes, né? Trabalhando muito e correndo muito. Mas esse sacrifício aí, eu nunca entreguei ele para o Senhor, né? Então não foi sacrifício. Mas quando eu deixei de comer o que eu amo, o que eu gosto, e entreguei para o Senhor, aí foi sacrifício. E eu vou dizer um alimento que eu já disse aí, carne de porco. Meu pai matava porco no interior e nós comia de tora, panela cheia, né? Barriga cheia. E aí meu pai, aí aquele toicinho todinho, minha mãe derretia na gordura e nós ficava semanas, meses comendo o toicinho. Aí nós comia com cuscuz, com beiju, com comida. Mamãe jogava o couro dentro do feijão. Mamãe fazia arroz com couro, abóbora com couro, feijão com couro. Nós passávamos o mês todo comendo carne de porco. Porque quando meu pai vinha matar um porco é porque já estava bem grandão. Então, e aí teve um período da minha vida que todo dia eu ia trabalhar, aí eu passava no mercado, comprava aqueles torreizinhos que compra, não tem? Aí levava para eu comer lá no meu lanche de 9 horas, 10 horas. Todo dia era essa rotina. Então, meu amor, deixar de comer carne de porco, para mim, foi um sacrifício grande. E nesse meio termo, que eu aceitei o Senhor, que vai fazer 6 anos em outubro, eu acho que se eu comi carne de porco 3 vezes, eu comi muito. E foi só uma vez consciente que eu comprei. A outra vez eu já expliquei que é porque eu comprei uma peça no mercado para botar na feijoada e eu achei que era bovino, mas quando eu cheguei aqui era suíno. E outra vez que eu fui almoçar na casa da minha mãe, minha irmã botou na feijoada. Então, se eu não tô esquecida, foi essas 3 vezes que eu comi carne de porco nesse termo de 6 anos. E Deus recebeu meu jejum, viu? Deus recebeu meu jejum, que uma das provas foi o testemunho de ontem, da visão que ele me mostrou, eu ganhando uma batalha espiritual. Que ali foi uma batalha espiritual que eu venci. Porque eu já falei para vocês que quando vocês sonham, ou quando Deus mostra uma visão, uma revelação, você perdendo, você sendo atacado pelo inimigo, é porque você está fraco espiritualmente. Sua carne está mais forte do que o espírito. Aí você precisa jejuar mais, orar mais, deixar mais as coisas do mundo, para que você venha matar a carne e viver no espírito, para que Deus te mostre visões, você ganhando batalhas. Agora, quando você sonha, mas isso não é sonho, qualquer sonho, é um sonho que é profético, dado por Deus, né? Então, quando você sonha um sonho, perdão aí, mas irmão, que tem um negócio aqui, ó, borra de café na minha boca. Então, quando você sonha, quando Deus te dá uma visão que você ganha na visão, é porque você tá forte espiritualmente e você venceu aquela batalha, aquela prova que Deus permitiu você passar na sua vida. Amém? É um dos discernimentos aí, que é faça seu sacrifício
e confia no Senhor que Ele te dá a vitória em todos os sacrifícios que tu fizer. Porque quem lutou por mim na visão foi Deus, que eu estava dormindo. Foi só meu espírito. Mas o Senhor nos capacita mesmo dormindo. O Senhor nos ajuda mesmo dormindo. E Ele nos prova até dormindo. Amém? Em nome de Jesus. Então vamos aí. Lamentações, capítulo 5, de versículo 19. E eu também vou ler um salmo, tá? Tu, Senhor, permanece eternamente. E o seu trono de geração em geração. Deus, como eu botei aí no título, Deus é o mesmo de ontem, de hoje e de sempre. Nós não podemos botar Deus só na hora da peleja, na hora da luta, na hora da angústia, não. Deus, ele tem que estar em nossas vidas todos os dias, todas as horas. Aconteça o que acontecer. Seja no tempo bom, no tempo ruim, Deus, ele é eternamente. E nós temos que pôr isso na cabeça, que ele é eternamente. Nós somos falhos, ele nos perdoa, é só nós pedir perdão, mas também nós não pode abusar do perdão de Deus. Porque tanto do perdão de Deus quanto o perdão nosso com alguém, a palavra do Senhor nos ensina lá no livro de Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, que fala sobre Caim e Abel, que nós sabemos que Caim e Abel, Caim fez o sacrifício para Deus e Abel também entregou o sacrifício para Deus. Mas Deus gostou mais do sacrifício de Abel. E aí foi um motivo para Caim se levantar contra Abel. Foi um motivo para Caim ficar com inveja de Abel, porque Deus recebeu mais o sacrifício de Caim. Mas o que acontece entre o sacrifício de Abel e o sacrifício de Caim? É porque Deus sabe todas as coisas. Deus sabe nós, no íntimo, no profundo. E aí, Deus sabia lá do eu de Caim. Deus sabia o que ele era capaz de fazer. E aí, Caim, depois que Deus recebeu o sacrifício de Abel, né? Caim armou uma cilada para Abel. Chamou Abel para ir um passeio. Marcou um encontro com Abel. E aí, nesse encontro que Abel foi, porque, olha, amados irmãos, se eu e você não tiver a unção de Deus, a proteção de Deus, a visão de Deus, nós caímos no laço do inimigo bonitinho. Por quê? Porque toda pessoa, quando ela vem te trair, ela já tá bolando aquele plano há muito tempo, há muitos anos. Quando ela vem botar em prática, ela já tem te sondado. Ela já tem te botado de cabeça para baixo. Ela já tem fuçado tua vida todinha. Ela já tem feito uma pesquisa geral da tua vida. Ela já sabe quem tu gosta, ela já sabe o que tu come, ela já sabe o que tu veste, ela já sabe tua melhor amiga, ela já sabe quem não gosta de você, quem gosta de você. A pessoa já sabe quem você confia, quem você não confia, os lugares que você gosta, os lugares que você não gosta, os lugares que você frequenta. A pessoa, quando ela vem te atacar, ela já tá te monitorando há muito tempo. Ela já tá te observando há muitos anos. É anos. Quando uma pessoa vem executar um plano contra a minha vida e a tua vida para nos destruir ou para fazer qualquer outra coisa, ela já tá nos monitorando há muitos anos. E eu e você nem sabe. E às vezes, quando nós estamos de todo jeito, Deus até mostra para nós. E nós nem entendemos o recado de Deus. Aí Deus vê que eu e você não entende. Ele vê que é porque eu e você somos inocentes. Ele vai lá e defende nós sem nós nem saber. Ele livra nós do mal, sem eu e você nem ficar sabendo. Aí depois, quando você vem para o mistério desse, de consagrar tudo para Deus, um copo de água que você bebe, você consagra para Deus. O seu cabelo você consagra para Deus. A porta da sua casa você consagra para Deus. Uma roupa que você veste, um sabonete que você toma banho. Seja lá do mais menor ao maior que você tem em sua casa, você consagra para Deus. Aí, amados irmãos,
Aí Deus entra no mistério. E ele dá os grandes livramentos para nós. Aí ele vê se nós estamos preparados para ver o plano do inimigo contra a nossa vida. Aí ele vai lá e mostra o plano do inimigo, que é para eu e você vigiar. Eu e você vigiar e não cair e não passar pela dor. Porque eu bato na tecla aí que Deus revela para dar livramento. É porque eu vivo isso. Eu vivo. Primeiro Deus me mostra, aí eu fico observando, eu fico vigiando, aí depois eu vejo o que foi. Então, quando Deus lhe mostrar uma coisa, mostrou hoje, o inimigo tentou hoje, aí eu vou relaxar. Quando Deus lhe mostrar algo hoje, aí é que você tem que vigiar. E aí tem visões que você tem que passar 1 ano vigiando. 1 ano. Entendeu? Quando Deus lhe dá uma visão que o inimigo quer tirar a tua vida, não é para você orar hoje, amanhã e esquecer, não. É para você viver em constante oração, ó, em constante consagração. Porque o inimigo não vai desistir tão fácil de tirar a tua vida, não. Se ele vai tentar de um jeito, não vai conseguir. Ele vai tentar de outro, não vai conseguir. E ele vai tentar até conseguir. E ele só vai retroceder se Deus parar. Quando o inimigo vem fazer um plano desse contra a minha vida, contra a tua vida, só Deus para parar ele. Só Deus para tirar, da cabeça dele. Porque todo dia ele fica alimentando. Todo dia ele fica alimentando aquele plano maligno. Todo dia ele fica alimentando. E aí, o inimigo usa. O Satanás usa. Porque o inimigo sabe o ponto fraco da pessoa, a fraqueza da pessoa. Aí ele vai lá na fraqueza da pessoa e todo dia ele alimenta. Todo dia ele dá um jeito de alimentar aquele sentimento ruim contra a tua vida. E aí se Deus não entrar com misericórdia para dar livramento para mim e para você, ele executa o plano. Agora, quando Deus vê que ele não vai parar, aí Deus para ele. E aí a forma que Deus para ele, meu amor, Deus dá três opções para o meu inimigo e o teu parar. Deus mostra em visão e dá a ordem para parar, porque ele viu, não gostou. Deus bota num leito de enfermidade, Deus permite um acidente, Deus permite uma traição, Deus permite um sofrimento, por menor que ele seja, que é uma forma da pessoa retroceder. Aí quando Deus permite esses 2 exemplos que eu dei, e aí a pessoa não para, aí Deus abre o buraco e desce a sepultura. Por que Deus desce alguém à sepultura? Para te dar livramento. Porque Deus sabe que se Deus não fizer isso, a pessoa tira a tua vida. Porque a pessoa não muda. A pessoa não tem jeito. Infelizmente tem pessoas assim. É triste eu falar para você, mas eu não vivo mais de fantasia, eu não vivo de ilusão, eu vivo de certeza. E, infelizmente, eu vivi tudo isso, passei por tudo isso para hoje eu saber que se não é Deus para parar um sentimento contra a nossa vida, a pessoa não para. Não para porque tem um inimigo que alimenta. E aí o inimigo aproveita da fraqueza da pessoa. Então você tem que ser forte para que você não venha. Aqui foi onde eu botei a mechinha, ó. Onde eu botei o aplique para meu cabelo ficar volumoso, ó. Quebrou meu cabelo todinho. Por isso que eu não botei mais. Então você entendeu? Esse fio de cabelo aqui tava do tamanho desse. Mas na hora de tirar o aplique, ó, quebrou. Então você entendeu como é as coisas da vida? Como é que a gente tem que viver em constante oração para que nós venha ter sabedoria, maturidade e dom espirituais para nós enxergar. Por quê? Porque Deus, ele vê todas as coisas. E aí, quando ele vê todas as coisas, ele quer dar livramento para mim e para você.
Ele quer dar livramento. Igual, eu não sei quem foi aí. Eu não sei quem foi de vocês que entrou, que Deus deu um abraço em vocês. Deus deu um abraço em vocês. E aí, esse abraço que Deus deu em alguém, ele suspendeu você da terra. Deus me faz saber que pegou alguém pelo braço, assim, ó. Pegou aqui, ó. É você, Marciana. Marciana Nascimento. É você, Marciana. Deus tá te pegando aqui, Marciana, ó. Marciana, sabe quando você pega uma criança assim e suspende ela aqui pelo axila? Eu faço isso com meu filho direto. Não sei se tu faz com os teus. Mas de vez em quando eu tô brincando com meu filho Daniel, aí eu pego aqui nele e suspendo ele pra cima. Aí agora eu não faço mais porque ele tá pesado. Mas quando ele era levinho, eu suspendia ele. Então, Marciana, Deus fez isso em você. Ele botou a mão aqui na tua axila, assim, ó. E te suspendeu da terra. Te suspendeu da terra, assim, mais ou menos, essa altura aqui, ó, da terra. Eu não sei se você sentiu, ó, Marciana. Um arrepio. Você sentiu, assim, um arrepio que você não ficou arrepiada seu corpo. Mas a sensação que você sentiu, sabe quando você desce numa roda gigante? Sabe? Se você você já ficou numa roda gigante? Que na hora que ela faz aqui o giro, que ela desce aqui, aí quando ela sobe, que você tem a sensação que vai ficar de cabeça para baixo, aí dá aquele frio na barriga. E aí você não se arrepia, mas dá aquele frio na barriga. Foi isso que você sentiu, Marciana Nascimento. Foi essa sensação que você sentiu quando Deus te suspendeu da terra. É um voo aí, é algo aí que Deus vai te abençoar, é algo aí que tá chegando aí na tua vida, é algo de bom que Deus tá te entregando aí na tua vida, amém? Então Deus sabe todas as coisas. Se você confia em mim, se você confia na minha oração, confia nas orações de sua mãe, das suas irmãs, que você tem uma irmã evangélica, parece que sua mãe é pastora, se eu não me engano, né? Se eu não estou enganada. Sua avó é evangélica. Então, se você confia na sua família, na oração da sua família, que cobre você espiritualmente, mesmo que você não segue eles, aí você recebe. Então, aí Deus está dizendo aqui, Marciana, que está te dando uma unção, viu? É espiritual, Marciana. É espiritual, viu? Agora, o espiritual o espiritual pode atrair o carnal. O carnal não, o material. Por exemplo, se você pede a Deus uma casa, isso aí que Deus vai te dar, espiritual, tu pode conquistar a tua casa através desse mistério aí que ele vai te dar, tá bom? Dessa nova unção que ele vai te dar. Uma unção que tu vai ultrapassar toda a barreira, toda a dificuldade da tua vida, e o Senhor vai te direcionar para tu ir na porta onde tu vai obter um crescimento maior em relação espiritual, para que tu venha ter autoridade. Amém, Marciana, em nome de Jesus? E aí, a partir dessa unção, se você for uma mulher sábia e entender o mistério de Deus, aí você vai receber o material. Amém? Com certeza você está pedindo algo para Deus. Deus se agradou, quer te dar. Só que primeiro ele quer te capacitar para quando ele te entregar o que tu tá pedindo, tu não vir perder de bobeira. Porque assim, Deus dá uma mão e o inimigo pega com a outra. Então você entendeu aí? O direcionamento para você não perder a vitória de Deus na tua vida. Marciana Nascimento. Então receba em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu profetizo que Deus vai te capacitar nessa unção que ele está te dando hoje. E aí, através dessa unção, você vai conquistar seus sonhos materiais. Amém, em nome de Jesus. Mari Silva, beijo no teu coração, meu amor. Obrigada pela tua presença. Amém. Eu até mandei um link para tu lá no WhatsApp, Mari. Mandei, eu acho que foi um link. Eu acho que foi para tu que eu mandei. Então você entendeu, ó?
E aí diz assim, ó, e o teu trono de geração em geração. Pois é, Deus, ele é eterno. Eu vou partir dessa vida para onde Deus vai me levar, né? Na posição, se eu não sair da posição que eu tô hoje. Mas eu vou e Deus vai continuar com as outras novas gerações que tá nascendo, sabe? Os filhos dos meus filhos, os filhos dos meus filhos. Deus vai sempre estar no meio dessa nova geração. A gente vai saindo, a gente vai passando dessa terra para outra, mas sempre Deus vai continuar eternamente, de geração em geração. O que é? O filho, ou eu tenho meu filho. Eu estou contemplando essa geração com meu filho. Mas meu filho vai ter filho, o filho do meu filho vai ter neto, os netos do meu filho vai ter filho, e os filhos dos netos do meu filho vai ter filhos. É isso que Deus quer dizer aqui, que ele vai se multiplicando de geração em geração, porque ele é eternamente. Amém? Em nome de Jesus. Eu estou falando assim, com base na palavra, o que Deus me mostra, e o que ele me faz eu dizer, viu? Mas com base aqui nas lamentações de Jeremias, porque quem fez esse livro aqui foi Jeremias, e foi nos momentos de dores dele que ele lamentou a Deus, que todos nós lamenta, né? A gente, tem dia que nós amanhece feliz, tem dia que nós amanhece triste, tem dia que nós amanhece forte, tem dia que nós amanhece fracos. Então com Jeremias também não foi diferente. Não é porque ele é um escolhido de Deus, não é porque ele é um profeta, ele viveu naquela época que ele é diferente de mim e de você. Não, ele era igual eu e você. Ele sentia as dores, ele sofria, ele tinha os dias de fraqueza, ele pecava, ele errava. Só que ele não era igual Caim. Ele não era igual Caim. Jeremias não era igual Caim. Porque Caim matou seu irmão Abel. Mas o engraçado é que ele armou a cilada pro irmão e levou o irmão. Aí o irmão foi. Aí você diz, mas por que Deus não livrou Abel da cilada de Caim? Porque eu tô dizendo para você, nós tinha que ter esse testemunho de Abel para hoje nós pegar com base. Se Abel teve um irmão de sangue que matou ele, se Abel teve um irmão de sangue que traiu ele, por que com eu e você vai ser diferente? Por que eu e você não podemos também se deparar com uma situação dessa, de um irmão de sangue querer tirar nossa vida? Agora, Deus faz nós usar a história de Abel para nós buscar maturidade espiritual, para que nós não venha cair nos planos dos Caim da vida. Os Caim, irmão de sangue, os Caim, Cristo Jesus, porque segue a mesma religião, ou os irmãos em Cristo Jesus que não servem Jesus. Porque nós somos irmãos em Cristo Jesus, nós somos irmãos com todo mundo, até com o ateu. Até uma pessoa ateu, nós somos irmãos. Porque é assim que Deus quer que nós vive em comunhão, com bom som, que os irmãos vivem em comunhão, porque agrada o coração de Deus. E nós atrai bênçãos para a nossa vida, nós agindo dessa forma. Mas aí Deus permitiu Caim tirar a vida de Abel, mesmo Abel sendo o melhor, mesmo Abel merecendo o livramento e a proteção de Deus. Mas Deus permitiu, porque hoje nós pega a vida de Abel como exemplo. Quando você vê que o irmão tá querendo atrapalhar a tua vida, tu já vai ficar logo esperto. Vai dizer, menino, se Caim matou Abel, esse meu irmão também pode me matar. Então deixa eu vigiar. Deixa eu analisar. E deixa eu andar, com os olhos abertos. Deixa eu vigiar os passos dele. Deixa eu ver o que é que ele pode fazer para afetar a minha vida. Para eu não entregar minhas costas. Para ele não me apunhalar pelas costas sem eu ver. Então, é assim que eu e você temos que pegar de base a história de Caim e Abel.
E aí, quando Caim, quando Abel inocentemente aceitou o convite dele e foi, é igual pessoas que ficam a noite todinha monitorando a porta da minha casa. Eu sei quem deu o código. Eu sei quem copiou o link. E eu só não sei a cara, o corpo que Satanás está usando. Mas Deus me mostra o demônio. Deus me mostra o espírito que está por trás da pessoa que está me vigiando na minha câmara. Se é espírito de morte, ele mostra. Se é matador de aluguel, ele mostra. Se é atirador, ele mostra. Se é pombagira, ele mostra. Se é traição, ele mostra. Se é morte, ele mostra. Se é inveja, ele mostra. Se é prostituição, se é Zé Pilintra, Deus mostra. Eu só não vejo a carcata. Eu só não vejo o cavalo que tá dando o corpo pro cavaleiro. Entendeu? Porque o cavalo é o homem, o cavaleiro é Satanás. Entende? Então, eu só não vejo o cavalo que dá o corpo pro cavaleiro montar. Só. Mas o espírito, o demônio, eu vejo. E aí eu repreendo. Eu te repreendo da minha câmara, em nome do Senhor Jesus Cristo. Prostituição, pombagira, Zé Pilintra, morte. Eu faço isso. E na hora que eu oro, a pessoa parece que me ouve e corre. Quando eu vou lá olhar, -1 na minha câmera, me monitorando. Por quê? Porque me ouve. Me ouve. Agora eu pergunto aí pra vocês. Tem que ser um Caim, não? Tem que fazer o papel de Caim. Pra perder o tempo da sua vida monitorando a casa dos outros. Tem que ser uma pessoa muito maligna. Tem que ser uma pessoa sem caráter para ficar vigiando a porta da casa dos outros. Tem que ser uma pessoa sem emprego. Eu digo sem emprego. Tem que ser uma pessoa sem emprego, que vive dando rasteira no outro, para perder tempo, para ficar monitorando a porta da casa dos outros. Porque nem eu que sou dona dela, da porta, nem eu que sou dona da câmera, eu não fico 24 horas monitorando minha porta. Eu não fico 24 horas olhando na rua quem passa, quem não passa. Então, nem eu que sou a dona da porta e da câmera, eu não fico monitorando 24 horas como pessoas ficam me monitorando 24 horas. Aí, se não é Deus para mostrar, meu amor, nós cai no laço do inimigo, presa fácil. Nós se torna presa fácil na mão do inimigo. E aí, se não é Deus para nos dar livramento, Caim mata Abel. E aí, Abel caiu no laço de Caim e foi pro encontro. Quando chegou lá, Caim matou Abel e deixou Abel lá. Mas Deus já sabia, viu? O bom é que Deus já sabia. Deus já sabia. E aí, quando Caim voltou, Deus já sabia de tudo, fez a pergunta para Caim. Caim, tu viu meu servo Abel? Caim, tu viu teu irmão Abel? Aí Caim debochou de Deus. Caim disse assim, oxente, sou eu que tenho que... Eu tô dizendo oxente, que é o que eu imagino, o deboche dele com Deus, né? Oxente, sou eu que tenho que saber do meu irmão. Eu tô grudado com ele 24 horas para eu saber dele. Ó a resposta que Caim disse para Deus. E Deus já sabia que ele matou o irmão, mas Deus queria que ele confessasse. Pai, eu matei meu irmão. O Senhor me perdoa. Foi numa fraqueza, foi num momento de angústia, foi num momento de dor. O Senhor pode me perdoar por essa fraqueza minha? Mas não, ele foi debochar. Eu tenho que dar notícia do meu irmão? Eu tenho que andar com meu irmão grudado 24 horas nas minhas costas? Foi o que ele disse para Deus. Aí Deus entregou o mistério para ele. Então, e mesmo Deus entregando o mistério para ele,
Deus ainda deu ordem para os inimigos não tocar nele. Perdoou a 70 vezes 7. Mas ele pagou por esse preço. Ele pagou por esse preço. A família dele sofreu, os filhos dele sofreu. E aí nós podemos dar como exemplo. Os filhos de Abel é filho de Deus. Os filhos de Caim é filho de Satanás. Então, quem age igual a Abel, os filhos é de Deus. Quem age igual a Caim, os filhos é do diabo. E aí é triste a gente falar, mas aqui não tem ninguém criança. Tá? É todo mundo maduro, né? Mas até as crianças já tem que estar ouvindo, já tem que estar lendo essa história de Caim e Abel, para que não venha botar ódio no coração, para tirar a vida do próprio irmão, para ter inveja do irmão, não é? E quando a gente vê na nossa família que tem um filho nosso, ou que tem um irmão nosso, ou que tem alguém, nós já tem que orar e pedir a Deus para que venha nos guardar e nos proteger desse mal. É isso que eu e você tem que fazer. Mas por quê? Porque Deus, ele dá a oportunidade de nós se arrepender. Ele dá a oportunidade de nós se arrepender. Por isso que com base no que Caim fez com Abel, aí teve perdoar 70 vezes 7. Por quê? Porque Deus sabe que nós somos falhos. Deus sabe que nós somos errantes. Deus sabe que hoje nós amanhecemos de um dia, amanhã nós amanhecemos de outro. E Deus sabe, e Ele nos dá a oportunidade de nós se arrepender, nós retroceder, parar, para que Ele venha ter misericórdia de mim e de você. Para que Ele venha para que Ele venha nos capacitar. Para que Ele venha nos guardar do mal. Porque a partir do momento que nós estamos num mundo que tem muito pecado, fazendo coisa tudo errada, Deus permite o inimigo tocar em nós. Deus permite o inimigo tocar em nós. E aí, por isso que Deus perdoa 70 vezes 7. Porque Ele sabe que o inimigo toca em nós, nós somos falhos e nós precisa. Hoje nós peca, e amanhã nós pedimos perdão. Agora só não pode achar bom o pecado. Só não pode dizer que não peca. Pecar, você se prostituir, achar bom e dizer que você não está se prostituindo. Você fumar um cigarro, você achar bom e você dizer que você não está pecando. Deus não gosta desse tipo de posicionamento. Mas Ele acha bonito quando você diz, eu tô pecando mesmo, isso aqui desagrada a Deus. Mas o Senhor me perdoa, o Senhor me liberta, o Senhor me livra disso. Deus gosta desse coração assim, esse coração que seja verdadeiro, sincero, que se arrepende de coração. Porque quando Deus deu a oportunidade para Caim se arrepender, ele não se arrependeu. Ele matou o irmão por inveja, ele matou os sonhos do irmão, o projeto, e ele ainda não assumiu que ele errou. Ele não mostrou para Deus que o que ele fez foi errado e que ele era quem tinha inveja do irmão. E ele não se arrependeu, ele foi friamente. Então, quantas vezes eu e você sofre com pessoas que faz as coisas com nós e age friamente como se nada tivesse acontecido. Não te pede perdão, não te pede desculpa, não assume que errou. Muito pelo contrário, ainda bate no peito que tu é quem vai pedir perdão, porque tu é quem está errado. E quando vê que tu não vai pedir perdão porque tu tem consciência que tu não está errado, ainda vai lá pedir ajuda no reino espiritual para forçar, para obrigar tu pedir perdão por uma coisa que tu não deve. Só porque são pessoas que se acha feliz. São pessoas que se alimentam do sofrimento alheio.
São pessoas que se alimentam da dor do outro. Pessoas que se satisfaz. Pessoas que só são felizes quando humilha os outros, quando massacra os outros. Entende? Então, esse tipo de gente, nós temos que entregar na mão de Deus e pedir sabedoria para nós lidar com esse tipo de gente. Porque eu e você, nós não temos maturidade nenhuma. Nem espiritual, nem carnal, nem psicológica, nem fisiológica. Nós não temos maturidade para lidar com esse tipo de gente. Porque se nós for bater com esse tipo de gente, nós perde. Sabe por quê? Porque esse tipo de gente não tá nem aí. Não tá nem aí com você. Faz o mal para você e não tá nem aí. Não sente um pingo de remorso. Sabe por quê? Porque se sentisse remorso, parava. Então, você tem que ter... Infelizmente, você tem que ter essa maturidade espiritual e aceitar ela. E não ficar triste por pouca coisa. E não se desesperar com pouca coisa. E também não parar por pouca coisa. Quando eu venho desistir de algo, é porque eu disse, não, aqui só pode ser Deus que está me parando. Porque eu tento, nunca dá certo, que só pode ser Deus que tá me parando. Até Deus ir lá e mostrar, não sou eu não. Não sou eu não. É porque ainda não está na hora de eu te dar a vitória. Continua insistindo. Já teve coisa que eu parei, porque eu disse, não, aqui, Deus não está aqui não. Porque se ele está botando tanto impedimento, se está acontecendo tanta coisa, é porque ele não quer isso para minha vida. Ele vai lá e diz, eu quero, mas eu tô te dando mais maturidade para tu lutar. Porque eu sei que quando eu te entregar a vitória, pessoas que vêm disfarçadas de bondade, vai aproveitar da tua bondade. Pessoas disfarçadas de bondade, vai aproveitar da tua verdadeira bondade. E eu não quero. E eu não quero. Porque quando Deus nos entrega algo, Ele quer que nós peça direcionamento para Ele, só faz o que Ele mandar. Mas aí podemos usar o exemplo de Noé. Noé. O que foi que Deus fez com Noé? O que foi que Deus fez com Noé? Mandou Noé fazer o barco. Noé fez, obedeceu a Deus. Mandou botar a família em um casal de animal. E aí, Deus mandou para Noé pregar, dizer, né? Deus não proibiu Noé de dizer as coisas de Deus. Mas aí disse que Noé estava louco. Noé estava louco. Quando Deus deu a visão do dilúvio para Noé, e Noé saiu contando para os soldados lá, o povo lá da época, Noé levou o nome de louco. Mas Deus sabia que Noé ia conseguir, que Noé ia vencer. Deus já sabia que ia estar com Noé, mas também Deus sabia que os inimigos de Noé iam bater na porta da arca de Noé, ia pedir ajuda, e aí Noé ia colocar a vida dele e a da família dele e dos casais de animais em risco para ajudar o inimigo. Deus sabia do coração de Noé bom, o coração de Noé gentil. E aí Deus sabia que se ele abrisse a porta do barco, a água ia entrar para dentro do barco e Noé ia morrer afogado, né não? Então, Deus sabia que quando os inimigos de Noé viessem no desespero, morrendo afogado, pedindo ajuda, Noé, por bondade, ia abrir a barca, ou a janela, ou a porta. E Deus sabia que ele ia botar a vida dele em risco. A água, o dilúvio, ia entrar para dentro do barco. E Deus não queria que Noé molhasse. Deus não queria que a água entrasse dentro da arca de Noé, porque foi a aliança de Deus com Noé. Deus dá livramento para Noé e os dele, se ele fosse fiel a Deus, se ele fizesse a vontade de Deus e obedecesse o que Deus mandou ele fazer. E aí, meu amor, quando Deus faz uma promessa para mim e para você, ele é fiel para cumprir. Ele é fiel para cumprir e ele é fiel para nos proteger.
Então ele diz, fecha fecha a arca de Noé, tranca o cadeado e joga a chave fora. Aí tem uma pessoa que saiu dizendo para Deus e o mundo que estava me ajudando em oração. Que estava orando para mim. Mas não, estava fazendo oração contrária para roubar minha causa na justiça. E a intenção da pessoa era me botar dentro de uma gaiola, me trancar, me jogar dentro de um quarto escuro, me deixar na treva, no escuridão, para ninguém me ver, e a pessoa usufruir das bênçãos que ainda vai chegar na minha mão dado por Deus. Ou seja, a pessoa já está de olho no que eu ainda nem recebi. A pessoa já está de olho no que eu ainda nem recebi e que eu ainda nem sei o que eu vou conseguir. Mas a pessoa já está fazendo plano no que eu ainda nem sei que eu vou conseguir. Mas a pessoa já está sabendo que eu vou conseguir, já está fazendo planos de me passar rasteira amanhã. Então, se não é Deus para mostrar uma visão, que a pessoa veio, pegou minha chave, mas queria me trancar, era pelo lado de fora, mas era para me deixar no escuro, trancada, e eu só sair quando a pessoa quisesse. Se não é Deus para não mostrar uma visão dessa, meu amor, nós cai. Nós cai. Nós cai. Mas quando Deus me mostrou uma visão dessa, aí eu disse, agora eu vou ficar mais esperta. Agora eu vou ficar mais esperta. Agora eu vou ficar mais esperta, porque eu não fiz aliança com essa pessoa. Eu não fiz aliança com essa pessoa. Mas Deus já tinha me dito há 5 anos atrás. Era para tu tá ganhando 100, tu tá ganhando 50, porque alguém tá ficando com 50 teu. Era para tu tá ganhando 200, tu tá ganhando 100, porque tem alguém ficando com 100 teu. Era para tu tá ganhando 50, mas tu tá ganhando 25, porque alguém tá ficando com 25 teu. Era para tu tá ganhando 10 reais, mas tu tá ganhando 5 reais, porque tem alguém ficando com 5 reais teu. Foi os exemplos que Deus foi me dando. O que era que essa pessoa estava fazendo com essa mentira, que estava orando pela minha vida. Se não é Deus para me revelar, para eu vigiar e não compactuar com essa pessoa, e aí essa pessoa mandou todo mundo ir atrás de mim. Eu estava na rua, a pessoa ia atrás de mim. Eu estava aqui na minha casa, a pessoa passava aqui, ou vinha aqui. Foi o que essa pessoa fez. Que era para provar para alguém que estava me monitorando, que era para provar para alguém que estava me sondando, que era para provar para alguém que estava me colocando à prova para me dar vitória, que estava me ajudando. Que estava me ajudando. Aí a pessoa caiu no laço da pessoa. E aí na visão que Deus me mostrou, foi o pai do meu filho, que caiu no laço dessa pessoa, achando que essa pessoa estava me ajudando em oração. Mas era oração contrária. Era para ele sumir de minha vida e nunca mais aparecer e nem me ajudar. E era para eu sumir da vida dele e nunca mais eu ajudar ele. Nem em oração. Imagine com bens materiais. Era a oração dessa pessoa. E depois ainda era para matar nós, para ficar com o que era nosso. Então, Deus mostra isso para nós, e ele só mostra quando nós temos estrutura para saber disso. Porque quando ele me mostrou, eu entrei em choque. Mesmo eu já estando numa base, numa rocha, mesmo eu já estando firmada, mas me abalou saber de um plano de uma pessoa dessa, né? E eu não sei nem se executou. Comigo não executou, não, porque eu não estou dentro da casa da roça. Com meu filho não executou, não, porque meu filho está aqui comigo e nem vai, em nome de Jesus. E eu repreendo toda cilada contra a minha vida e o meu filho. Agora, a outra pessoa lá, eu não sei se caiu, porque eu não convivo, eu não tenho contato, né? Mas, se Deus quiser, dá livramento.
E Deus não precisa de mim nem do meu filho para ajudar ninguém. Se ele quiser, ele ajuda e pronto. Ele dá livramento e pronto, porque ele tem mais poder do que eu. Para fazer qualquer coisa na terra, no céu, qualquer coisa. Então você entendeu por que você tem que fazer teu sacrifício. Faça teu sacrifício. Entrega teu sacrifício para Deus. Qualquer sacrifício que tu fizer para Deus é bem-vindo e eu indico jejum. Eu indico jejum. Eu fiz sacrifício de carne de porco para Deus. Eu fiz sacrifício sem celular para Deus, sem internet, sem mídia, quase 2 anos. Eu fiz sacrifício de chocolate, que quem me conhece sabe que eu amo chocolate, que eu comprava era de barra, de quilo. Eu fiz sacrifício de chiclete, que eu amava toda hora estar mastigando um chiclete. Já vai fazer quase 8 anos que eu não... Que é lá uma vez na vida que eu boto um chiclete na boca. Mas eu comprava todo mês uma caixa de chiclete. Então você entendeu? Como é que Deus faz para te dar livramento e o que eu e você tem que fazer para receber esse livramento? Aí foi um sacrifício. Aí foi um sacrifício grande. E grande. Amém? Então eu vou ler o Salmo. Eu vou ler o Salmo que eu prometi e vou fazer a oração e finalizar a live para a glória de Deus. Porque o que Deus me ordenou já foi dado o recado. Amém? Ó. É Salmo 120. O salmista ora para que seja livre do mentiroso e caluniador. Então, só Deus. Se você está sofrendo aí uma batalha de calúnia, de mentira, de fofoca, porque, olha, eu só não morri por causa de calúnia, porque Deus me defendeu. Eu só não sei qual foi a calúnia que inventaram. Mas pelo que Deus mostrou, é como se alguém morresse e aí a pessoa foi dizer que foi eu que matei com obra de bruxaria. Sabe? É como se foi mais ou menos esse tipo aí, da calúnia que inventaram de mim. A ponto das pessoas da família do morto querer vir tirar minha vida. Ou uma visão que Deus mostrou, viu? A outra visão que Deus mostrou é que a pessoa foi preso. Foi preso, né? E aí, se não foi essa questão que eu disse de morte, a pessoa foi preso, foi pega em flagrante, e aí a pessoa foi mentir que foi eu que fiz a denúncia. Que foi eu que fiz a denúncia para a pessoa ser presa. Aí me botou nesse fogo cruzado. Eu só não sei de certeza qual foi a mentira e a calúnia que inventou com o meu nome. Sabe? Porque foi uma cilada atrás da outra que a pessoa tentou fazer contra a minha vida para provar que o que ela disse de mim era verdade. Foi uma cilada atrás da outra, ó. Tentou botar droga em minhas coisas, tentou me deixar louca, matou pessoas para botar a culpa em mim. Foi uma cilada atrás da outra, roubou pessoas para botar a culpa em mim. Pessoa sofreu acidente para botar a culpa em mim, com obra de bruxaria, que foi pedir ajuda no reino espiritual. Então, eu não sei de certeza qual foi a calúnia que a pessoa inventou de mim. Se eu era feiticeira, ou se eu denunciei pessoas que foram presas, que foram pegas em flagrante. Eu não sei qual é a mentira, porque foi tanta revelação que Deus me deu, que até Ele me confirmar, eu tenho que aguentar o processo da espera. Porque teve visões que de cara, tipo essa, a ladeira da morte. Aí eu já sei que fizeram obra de bruxaria para me matar, mandando um espírito de morte. Mas primeiro ia me fazer um convite, uma cilada. E aí eu já tô sabendo, eu não vou para convite nenhum. E eu vou vigiar daqui a 6 meses. Daqui a 6 meses eu tenho que vigiar com convite. Porque a pessoa não vai esquecer de querer me matar, não. Ela vai mandar o primeiro convite, ela vê que eu não vou cair, mas ela vai ficar insistindo todo dia. Porque se não é Deus para parar, eu já disse que a pessoa não para. Amém? E aí, ó. Na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me ouviu. Senhor, livra a minha alma dos lábios mentirosos e da língua enganadora. Que te dará ou que te acrescentará a língua enganadora? Flechas agudas do valente, com brasas vivas de zimbro. Ai de mim, que peregrino em Meseque, e habito nas tendas de Quedar.
A minha alma bastante tempo habitou com os que detestam a paz. Pacífico sou, mas em eu falando, eles já estão em guerra. Pois só Deus para nos livrar desse tipo de gente que arma esse tipo de laço para mim e para você. Se não é Deus para livrar eu e você, nós cai no laço do inimigo bonitinho. Nós vamos pro convite, porque ninguém vai convidar eu e você para coisa ruim, não. Quando manda o convite é uma coisa boa, que aparentemente, aos olhos nus, vai agradar os meus olhos e o teu. Então, se não é Deus para mostrar o que está por trás da aparência, por trás do perfilzinho bonitinho, eles montam até perfilzinho de outra cilada que tentaram armar para mim é fazer eu assinar papel de dívida para eu pagar. Pessoas que comprou carro, casa e quis botar dívida para eu pagar. Pessoas que queria fazer documento falso, dizendo que eu tinha vendido o que é meu. E aí, quando eu fosse dizer que era meu, eu já tava assinatura que não era meu. E aí a pessoa roubar, tomar. Então, foi essa cilada que pessoas fizeram comigo. E Deus foi me mostrando. Aí forjaram uma empresa, que essa empresa era, como era, não era facção, não. Não é facção que chama, não. Como é o nome daquela empresa que monta ali toda bonitinho? Fazedor de móveis padronizados. Aí, não me dá tanto. Me dá primeiro. Me dá a metade para eu comprar o material. E aí, quando eu terminar os móveis, aí tu paga o restante. Como é o nome dessas empresas? Estelionato. Então, o diabo, essa pessoa que me rouba, essa pessoa planejou até uma empresa estelionata para poder me roubar. Que era para dizer que ia fazer uma cozinha. E aí mandou uma foto linda, uma cozinha toda azul, bonita. Eu fui lá e disse, vou mandar uma rosa, que é para ver que eu não tô besta. Que eu já sabia que ela era seta. Eu só não tinha certeza, mas eu sabia que tinha a ver com o mistério no fórum. Aí eu fui lá no YouTube, no Google, pesquisei cozinha rosa, pink. Aí botei lá, eu quero essa, você tem? Aí a pessoa disse, tem ou não? Pois pronto, pois eu não quero. Não, mas eu tenho de outros modelos. Aí mandou um monte. Não, meu amor, eu quero a pink. Você tem a pink? Eu quero até a pedra de mármore pink. Você tem? Tenho não. Pô, pronto, meu amor. Se você não tem, não vamos negociar, porque eu vou procurar onde tem. Ah, não, ali foi só um driba. Eu não tinha condição de comprar nenhuma mesa de madeira de 4 pernas para botar na minha cozinha na época. Imagine cozinha com pedra de mármore rosa, que é mais cara do que as outras. Mas eu quis dar um driba no estelionato. Eu quis dar um driba no estelionato e mostrar para ele que quando ele começou a subir a ladeira, eu já tinha subido e eu já estava descendo e me encontrando com ele lá embaixo. Então é por isso que o diabo tem tanto ódio de mim. Mas quem me mostra isso para eu não cair, quem me mostrou isso para eu não cair no laço do estelionato foi Deus. Porque na hora que apareceu a mensagenzinha no WhatsApp com o número Teresina, eu disse, minha advogada é de Teresina, ela mora lá. Ela deve falar de mim para alguém lá. Ela deve falar do meu processo, seja pro marido dela, pro filho dela, pro irmão dela, pra mãe dela, pro pai dela. E aí, quem sabe se esse povo que ela tá falando de mim é de confiança. Mas também pode ser ela mesmo. Foi. Quando veio esse primeiro pensamento. Quando veio a foto da cozinha, 86 de Teresina, eu disse. Aí já veio minha advogada. Aí depois da advogada já veio o fórum. Eu disse, aí, vou vigiar com isso aí. Pra ver se não é capetinha. Querendo, passar a perna. Então você entendeu que é assim que Deus nos dá livramento? Ele bota na nossa cabeça. Então, quando você pensar as coisas, não duvide não. Não duvide que Deus te usa não. Não duvida que Deus te mostra as coisas não, que Ele te mostra.
Não duvide que é Deus que está te mostrando, o teu inimigo, o traidor, o golpe que está querendo te dar. Não duvida disso. Acredita que Deus te mostra. Vai na tua intuição. Ah, é intuição minha. Não é intuição não, meu amor. Quando algo vem incomodar aqui na terra, é porque no reino espiritual já foi arriada a obra de bruxaria. É porque no reino espiritual já foi mandado o espírito guia para tu, para te monitorar, para te vigiar, para observar teus passos e levar para o teu inimigo que pagou o bruxo para fazer isso contigo. Aí os primeiros sintomas que tu sente no teu corpo é a presença ruim. Aí vem aquela intuição que tu tá vendo algo, que tu tá ouvindo algo, que tá acontecendo coisa. Ali é o Espírito Santo de Deus fazendo tu enxergar onde é que tá o erro. Que é para você fazer sacrifício, jejum, oração, para Deus te dar livramento desse plano que o inimigo armou contra a tua vida. Amém? Então eu espero ter ajudado você. Eu espero ter sido canal de bênção na tua vida, para que você venha observar a sua vida, para que você venha ver onde é que você está pisando, quem você está confiando, né? Porque confia em Deus. Confia em Deus, porque Deus, como diz a palavra aí, é eternamente. E ele tá de geração em geração. Aí, você lembra que eu disse para vocês que meu filho não come panela? Ó, por que eu vou falar isso? Porque Deus me lembrou. E se Deus me lembrou, é porque ele quer que eu falo. Olha, vocês lembram que eu falei que meu filho nunca comeu panelada na vida, mas eu acordo de madrugada para expulsar demônio de panelada no meu filho? Vocês lembram que eu disse que nem quando eu estava grávida eu comi panelada? E se eu comi, eu não me lembro. E meu filho tem 8 anos. Então faz mais de 8 anos que eu comi uma panelada. Vocês lembram que eu falei isso? E se eu comi, eu não me lembro no período da gestação, da maternidade e agora. Não me lembro. Pelo menos esses 6 anos que eu tô aqui, eu não comi. Se eu comi, foi antes de eu vir para essa casa e como foi na guerra mais travada que eu tava sofrendo, eu não me lembro. Mas olha, eu não falei? Aí Deus me mostrou. O neto da pessoa foi um deles que comeu panelada consagrada no nome do meu filho, que era para roubar o dom do meu filho, a prosperidade do meu filho, e impedimento, barreira no futuro do meu filho. Já roubando a vida, a prosperidade do meu filho. Né? Já disse, Deus já mostrou um inimigo. Aí sabe quem foi o outro inimigo? Deus mostrou hoje de manhã. Tem uma pessoa que faz caminhada 4 horas da madrugada. Parou por um tempo, mas hoje voltou de novo. E se tava fazendo, tava caminhando bem devagarzinho, que não tava me acordando. Porque um mosquito me acorda. Um mosquito senta em mim e me acorda. Meu sono é leve. Aí, a pessoa voltou a caminhar hoje de novo. Aí, quando a pessoa voltou para caminhar, aí Deus me fez, eu senti o cheirinho da panelada. Aí, eu fui lá na boca do meu filho. Cheirei a boca do meu filho. Aí, quando eu cheirei a boca do meu filho, aí veio aquele cheiro de panelada da boca do meu filho. E meu filho já dormiu com gosto de panelada na boca. Que eu chamei até meu filho para escovar o dente de noite, que eu não estava suportando o cheiro de panelada na boca do meu filho. E aí eu chamei até meu filho para escovar o dente, para tirar aquele gosto de panelada da boca dele. Sabe por quê? Porque tem cachorro recebendo comida consagrada a demônios no nome do meu filho. E aí consagrou a panelada para a pessoa e mandou para a pessoa comer. Que era para vir com pombagira. Pombagira. Espírito de prostituição para mim e para o meu filho. Para roubar a nossa prosperidade. Aí quando a pessoa passou para fazer caminhada 4 horas da madrugada, 4 e pouco, aí eu disse, pronto. Já sei quem é o outro que faz parte da panelinha das paneladas. Aí foi que aconteceu. Só fui orar e entreguei na mão do Senhor. Aí de manhã, quando eu fui aguar as coisas lá no quintal e botar água para os passarinhos, aí eu passei, aí voltei. Aí quando eu olhei para a coluna da minha casa, que ainda não tem cimento, que eu vi uns pedacinhos de bloco que eu vi que não era meu, aí a pombagira chupadeira do lado esquerdo.
Aí eu só fui lá e botei minha mão contra os pedacinhos de bloco e disse, eu te repreendo, em nome de Jesus, Satanás. Aí antes de eu fazer o cimento, eu vou cavar. Primeiro eu vou cavar até o cimento. Primeiro eu vou cavar até o cano, para me ver se não tem uma emenda de água no meu cano. Quando eu chegar na coluna da minha casa do quarto, eu vou cavar até topar o cano para me ver se não tem nenhuma emenda de cano conectada com a minha água. Que é para eu descobrir a palhaçada de minha água. Sair folha de maconha, folha de mastruz, folha de pimenta, um negocinho preto como se fosse fumo rocha pisado ou borra de café. É essas palhaçadas que acontecem na minha água. E aí eu vou ver se não fizeram foi a encanação de propósito para armar cilada contra a minha vida. Aí tem só uma torneirinha. Aí de vez em quando só desliga o resisto, aí soca a folha na boca do cano, aí depois só liga a água. Porque pra gente sem vergonha, meu amor, eles têm inteligência pra tudo, pra fazer o que é ruim pros outros. É igual o mamãozinho, quando dá um mamão consagrado a demônio pra nós. Aí vem achando que a gente não sabe, mas Deus faz a gente sentir o cheiro do demônio do mamão. Pra dizer, não adianta não tu armar laço contra a minha vida, não. Não adianta não tu armar laço contra a minha serva, não. Que meu olho está na minha filha como chama de fogo. O olho de Deus está sobre a minha vida e a tua vida como chama de fogo. Não adianta ninguém fazer coisa escondida achando que com Deus esconde não, porque Deus não esconde não. E quando você está na posição de receber, Deus revela. Que foi agora que foi agora que ele acabou de fazer eu sentir o cheiro de mamão no meu nariz. E aí eu entendo. Que é ele desfazendo bruxaria no meu mamão e quem me deu. E quem consagrou o mamão no meu nome. Então, e meu filho disse que quando foi lá que pegou o mamão, viu o rosto da minha mãe, da avó dele. Mamãe, sabe aquele mamãozão grandão que eu peguei? Eu disse, lembra? Eu não peguei ele porque quando eu peguei ele, Deus me mostrou minha avó. Aí eu disse, por isso que eu peguei o pequeno. Eu disse, pois pronto. É porque se eu trouxesse aquele mamão pra cá pra eu comer, quem deixou lá já deixou consagrado a demônio pra conectar coisa comigo e minha mãe, que é pra roubar os presentes e a prosperidade minha e da minha mãe. Porque é assim que o diabo faz os planos do diabo. Então eu e você tem que estar, com a vida no altar, para que nós não venha cair facinho no laço do diabo. Então, por que Deus me mostrou os pedacinhos de bloco ali onde não tem cimento? Porque eu tô, meu amor, no sacrifício. Por que quem acabou de chegar aqui eu senti o cheiro de mamão? Porque eu tô no sacrifício. Agora, nega, quem sabe se vai continuar. O recado foi dado. O mal foi desfeito no mamão. Contra a minha vida, contra a minha mãe, contra o meu filho. Agora, problema é quem vai pagar para ver passar o mal que mandou para mim, para minha mãe e para o meu filho. Né não? Então, eu espero que eu tenha ajudado você. Então, você viu aí por que eu falei da panelada? Eu já descobri 2 membros que comem panelada consagrado no meu nome para mandar espírito e prostituição para mim. Então, é assim que eu e você tem que fazer. Porque Deus ama eu e você. Não importa se você está na posição... Eu estou na posição de Deus me amar. Eu estou na posição de Deus me amar. Por quê? Porque eu não estou na prostituição. Eu não estou bebendo. Eu não estou fumando. Eu não estou indo festa. Aí tem gente que tem raiva de ouvir esse meu testemunho. De eu ter certeza que Deus está comigo. Que vem dizer, ai, tem gente que não bebe, não fuma, mas tá fazendo coisa pior. Aí é só... Aí já mostra a seta de inveja. Porque não tá na posição que eu tô e tá com inveja que eu tô. Aí, em vez de pagar o preço pra estar na posição que eu tô, ou pedir a Deus pra me usar pra ser canal de bênção na vida da pessoa, venha com as piadinhas em rede social. Se eu tô dizendo que eu tô na posição agradando Deus, é porque eu sei o que eu tô fazendo.
Mas você também não pode confiar em tudo, não, que tem tanta gente aí dizendo que tem. Na palavra do Senhor diz na palavra do Senhor fala que tem pessoas que expulsam demônio no nome de Jesus Cristo. Mas no dia do juízo final não vai para o inferno. Porque Deus vai dizer, afasta-te daqui, tu expulsou o demônio, não foi no meu nome, não. Porque o diabo também expulsa. O diabo também dá autoridade para expulsar demônio. Porque Deus ensinou Satanás a expulsar demônio. Deus só não ensinou a Satanás o pensamento, o coração. Mas Deus ensinou muita coisa para Satanás. Antes dele expulsar ele. Antes dele perceber a traição. Então, por isso que quem é usado por Satanás também expulsa demônios. Você expulsou demônio, mas não foi no meu nome, não. E aí, quando é? É quando você expulsa demônio, você está fumando. Você está expulsando só o Zé Pilintra de você. Mas você não tem capacidade de expulsar de mim. Você pode até expulsar quando ele também quer a manipulação. Quer dizer que você expulsou. E já é uma combinação lá no reino espiritual. Já é uma combinação lá na hora do batuquezinho. Mas Deus disse, afasta-te daqui. Que tu expulsou não foi no meu nome, não. Que tu não tava no concerto. Tu não tava sem beber. Tu não tava sem fumar. Tu não tava sem prostituir. Tu não tava se consagrando a Deus. Aí Deus vai dizer, afasta-te daqui. Então você também tem que vigiar que nem todo mundo que diz que expulsa demônio e está expulsando o nome de Deus, não. Agora, se a pessoa disser que expulsa a pombagira e a pombagira não usa ela, aí sim. Mas a pessoa que diz que expulsa a pombagira e está na prostituição, a pessoa que diz que expulsa Zé Pilintra e está bebendo, a pessoa que diz que expulsa espírito de fuxico e tá falando da vida alheia, mentindo, inventando fuxico, a pessoa que diz que expulsa demônio e não expulsa o demônio de dentro de sua própria casa, nos seus. Porque quantos laços Satanás preparou de usar meus irmãos e quando eu cheguei perto deles, eu expulsei a traição, a inveja. E no momento que eu passei perto deles, eles não me fizeram dano nenhum. Me fizeram foi bem. Por quê? Porque o espírito que foi mandado para eles me trair saiu de trás deles. E eu vi. E eu sei. A minha irmã Judite mandaram o espírito de inveja para ela sentir inveja de mim, para ela me trair. Mas toda vez que eu chego perto dela, eu digo, sai das costas dela. Sai de perto dela, Satanás. Tu não vai usar ela contra a minha vida, não, diabo. Quando eu chego perto da minha irmã Alice, Deus me mostra o espírito de traição que foi mandado para ela me roubar. Para roubar o direito de minha casa. Para fazer arrumadinho com a minha mãe. Mas eu digo em mistério, sai de perto da minha irmã Alice, Satanás. Pega a tua traição, diabo. E tu não vai usar ela contra a minha vida, diabo. Eu te repreendo em nome de Jesus. Pronto. Aí ela baixa a cabeça, ó, as duas. É o primeiro sinal quando o demônio sai de perto. Baixa a cabeça e não olha nos teus olhos. Não olha nos meus olhos aqui no caroço, ó, no boteco. Fica de cabecinha baixa. Sabe por quê? Porque sabe o que fez, sabe que planejou, sabe que pensou e sabe que é pecado. Não tem coragem de assumir, não tem coragem de pedir perdão, mas sabe, incomoda, que não olha no caroço do olho, anda de cabeça baixa. Eu só citei 2 irmãs minhas, mas tem gente de toda a espécie. Amém?
O juiz, o paludão. Na primeira impressão, o paludão olhou no boteco do meu olho. No primeiro mistério. Ainda mandou até me dar um copo d'água, porque eu tava muito nervosa. Estava muito nervosa, porque reviver a situação... Me conte agora, minha filha. O que você veio fazer aqui? Então, reviver a história me doía. Por que me doía? Porque eu lembrava do trabalho, eu lembrava da perca de anos, eu lembrava das dores que eu senti, e ainda vinha a humilhação que eu estava passando nas casas dos outros. Aí aquilo, não teve como eu não conter, que foi na primeira vez que eu fiquei cara a cara com ele. Aí ele disse, não, você tá muito nervosa. Primeiro você relaxa, que eu comecei foi chorar. Não consegui nem contar a situação. Aí o diabo vem dizer, choro de crocodilo. Mas ali eu fui pensar no meu suor, no trabalho, nos anos perdidos, na força que eu tive que pedir a Deus para encher concreto. Quando eu lembro que eu subi em escada grávida e eu disse, meu Deus, eu poderia ter ficado tonta e ter caído daquela escada e ter morrido. Porque eu subi grávida com um balde pesado de concreto, subi uma escada para dar o concreto para ele, para encher a coluna da altura de mais de 4 metros. Ele estava em cima e eu tive que subir a escada para dar o balde pesado para ele. E eu estava grávida. E eu sei que mulher fica tonta quando tá grávida. E aí veio tudo isso na minha cabeça depois. Eu disse, meu Deus, só Deus mesmo para nos livrar. Naquele momento que eu estava subindo na escada com aquele balde de concreto pesado, com um filho, e eu não fiquei tonta, e eu não caí da escada. Ou o próprio Satanás não mandou um vento para a escada cair comigo, porque não tinha nem ninguém segurando a escada para eu subir até em cima. Não tinha nem ninguém segurando a escada para eu subir até em cima, porque só era eu e ele na construção. Era eu, ele, Deus e meu filho na barriga. Então poderia muito bem vir um vento e eu cair daquela escada e eu perder meu filho ou eu morrer. Porque quando Deus quer, você cai de uma bicicleta e você morre. Mas também quando Deus não quer, você cai de um helicóptero voando e você não morre. Mas aí naquele momento que ele disse, conta aí seu problema para eu ver se eu posso te ajudar. Aí enquanto eu contava para ele, aí veio essa ficha. Aí eu olhei pro meu filho com 7 meses no meu braço, todo desprotegido, e eu, meu Deus, eu tô bem aqui com meu filho no braço, mas aquele balde de concreto poderia ter feito eu perder meu filho. E eu ainda estou tendo que passar por isso. Aí ele disse, não, você vai bem ali naquela salinha, que eu vou mandar deixar um calmante para você, uma água, depois você volta. Enquanto isso, eu vou atender outra pessoa. Mas ali é porque quando eu fui pedir ajuda a um juízo, é porque eu já estava vendo todo o laço. Eu já estava vendo tudo que estava acontecendo. Eu disse, vou ver se vou me dar pelo menos meu direito, como ser humano. Mas foi pior. Foi pior. Que aí veio, foi empresário querer me matar. Se quem tava me perseguindo era rapariga, era. Quem começou a me perseguir agora foi empresários, maçonos, bruxos, piores. Foi pior. Então, meu amor, qualquer problema que tu tenha, bota na mão de Deus. Aí se ele mandar tu ir no juiz, tu vai. Se ele mandar tu ir no delegado, tu vai. Mas bota na mão de Deus, sabe por quê? Porque a justiça de Deus, ela pode demorar 40 anos, mas ela chega, viu? Ela chega. Ela chega. Mais cedo ou mais tarde, ela chega. E aí tu vai tomar posse da justiça de Deus. Porque essa
de certeza, ela não falha. Nem para mim, nem para você. Amém, em nome de Jesus? Então, Pai amado, Pai santo, Pai querido, muito obrigada por esse canal, por essa live. Muito obrigada pelo meu celular, pela internet. Que o Senhor continue nos guardando, nos livrando, nos protegendo de todo mal, em nome de Jesus. Entregue meus seguidores na mão do Senhor, de todas as outras mídias, vizinha. Que o Senhor abençoe eles em nome de Jesus. E eu abençoo eles em nome de Jesus. Que toda ferramenta preparada contra a nossa vida não prosperará. Que o Senhor continue, meu amado, nos dando maturidade, força, coragem para suportar as dificuldades da vida, os desafios, as batalhas, as guerras que nos causam. Que o Senhor continua nos dando força, porque a força vem do Senhor. O cair vem do homem, mas o levantar vem do Senhor. Que o Senhor me levanta todas as vezes que eu cair. Que o Senhor me dá força todas as vezes que minhas forças perder. E que o Senhor também levanta o teu povo toda vez que ele se sentir caído. Que o Senhor levanta, que nós seja levantados pelo Senhor, em nome de Jesus. Entregue meu filho na mão do Senhor, entrega a prova que ele foi fazer hoje na mão do Senhor, entrega a escola na mão do Senhor, que o Senhor coloca perto dele o anjo da sabedoria, para que não venha bloquear nada nele, para que não venha deixar ele no desespero, nem atrapalhar a prova dele, em nome de Jesus, para que o nome do Senhor seja glorificado na minha vida, na minha família, no teu povo, para a glória de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu espero ter ajudado você. Amém? Em nome de Jesus. Então, deixe seu tec-tec na telinha. Se quiser me dar uma estrelinha, eu vou te agradecer. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Compartilhe essa live, porque onde essa live chegar, o Senhor vai desfazer obra de bruxaria, o Senhor vai desfazer cilada, o Senhor vai quebrar laço de inveja, de fuxico, de calúnia, porque minha gente tem fuxico que tira a vida da pessoa. E muitas vezes, a maioria das vezes, a vítima é inocente e o fuxico mata quando a pessoa não tem a visão para Deus mostrar. Amém? Então, que onde essa live chegar, o Senhor vai desfazer essas obras, vai desfazer laço na panelada, vai desfazer laço no pratinho de mamão. Amém? Porque eu senti aqui na porta da minha casa, mas quando Deus revela, meu amor, é quem entrar aqui que me assistir, que tá comendo mamão consagrado, vai ser desfeito. Porque Deus já deu o comando no céu. Agora cabe você entrar aqui e receber. Comeu um mamão consagrado? Entrou aqui e recebeu. Comeu panelada consagrada? Entrou aqui e Deus desfez. Amém? Não, porque quando ele pega em mim, quando a espada de Deus, da justiça, pega em mim, pega em você também. Amém, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Então, um beijo no teu coração, que o Senhor nos guarda e amanhã voltarei assim, se o Senhor permitir, tá bom? Tchau, e compartilha aí essa live, tá?